Agora. Iniciou, então. Vamos lá. Compartilhar novamente minha tela. Ah, já está compartilhada. Vamos lá. Então, questão número 1. Gente, eu vou trocar só meu fone, porque esse fone aqui está bem baixo, só um pouquinho. Bora lá, então. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, tá? Que é a nossa NBCPP 01, que fala sobre a profissão do perito contábil. Relacione os tipos de impedimento apresentados na primeira coluna com as situações descritas na segunda coluna. Então, de início, a gente tinha aí a nossa primeira coluna, que era 1 para impedimento e 2 para suspensão. Em seguida, a gente tinha a nossa segunda coluna, que tinha 3 afirmativas, para a gente colocar, então, o que aquela afirmativa ela estava relacionada, com o impedimento ou com a suspeição, tá? Então, vamos lá. Vocês devem ter visto lá no material da última aula que a suspensão e o impedimento, eles são algo bem relacionados. Então, quando o perito, por exemplo, o que a gente pode utilizar, por exemplo, uma prova, para passar numa certificação de perito, para entender esse assunto mais afinco. Por exemplo, um perito, ele está suspenso, quando nós pensarmos em, impedimento, a gente vai pensar em situações na qual o perito, ele já trabalhou, vamos dizer assim, no Ministério Público, então ele tem uma ligação com o Ministério Público, então de que forma que ele vai defender uma das partes, né? Ele vai ser escolhido ou ele vai ser contratado por uma das partes para elaborar uma perícia, sendo que as pessoas que vão julgar, por exemplo, aqueles que acusam, né? Que na verdade quem acusa sempre é o Ministério Público, num litígio entre duas partes, quem está acusando sempre vai ser o Ministério Público. Então, pensem aí numa situação na qual um perito que trabalhou para o Ministério Público, ele foi escolhido ou foi nomeado pelo Ministério Público para fazer uma perícia. Ou então, ao contrário, ele foi escolhido ou contratado pela parte para fazer a perícia. Então, esse perito, se ele já teve acesso ao Ministério Público, se ele já trabalhou no Ministério Público, ele está impedido, ele tem que falar, gente, eu estou impedido de fazer essa perícia, porque tem um pouco aí de conflito de relações, né, conflitos de interesses, porque eu conheço o pessoal do Ministério Público que está acusando. Ou então, né, em relação ao perito, ele conhecer ou ter sido anteriormente advogado, feito aí ter defendido ou então ter acusado, né, participado aí uma acusação como advogado de outra parte em relação àquela pessoa ou àquela empresa que está sendo analisada. Então, tudo isso tem que ser analisado se não há uma empregabilidade do perito contador aí em uma outra situação com a parte ou com quem está acusado, que no caso é o Ministério, acusando, que no caso é o Ministério Público, tá? Então, aqui, só para reforçar o que eu estou falando, eu vou trazer aqui de novo a parte dos nossos impedimentos, que está aqui no nosso slide. Ó, o que eu estou falando que difere aqui do impedimento para suspensão? Então, nesse primeiro momento, vou mostrar aqui para vocês. O impedimento é quando, então, em que o perito interveio como mandatário da parte, ou seja, ou ele advogou para a parte, ou ele já tenha feito umas outras perícias para a parte, ou então ele já foi mandatário aí do Ministério Público. O que é mandatário? Ele desenvolvia um serviço para alguém, ele desenvolvia um serviço para alguma das partes, tá? Que nem eu falei antes, alguma das partes pode ser a empresa, ou então aquele que está acusando, que é o Ministério Público, o juízo, tá? Como funcionário ou membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha do Ministério Público já, ou prestou depoimento como parte aí de um outro processo da empresa. Então, ele tem uma relação de conflito de interesse. A testemunha ou aquela pessoa, como perito e advogado, por exemplo, né, duas coisas aí, dois serviços, eles precisam se manter neutros, imunes, eles não podem puxar para nenhum lado,
Por isso que o perito ele está impedido de desenvolver essa função. Ou também, quando estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Então, o que quer dizer aqui? Vamos dizer que eu sou mãe da Tainá e do Ellison, tá? E os dois trabalham no Ministério Público e a parte, né, que tá aí, é a réu, vamos dizer, no processo, ela me contrata para ser perita. O que pode acontecer aí? Acontece que eu tenho uma situação na qual há alguém postulando, tá? Que é o meu cônjuge, ou meu companheiro, ou qualquer parente sanguíneo, ou afins em linha reta ou colateral de até terceiro grau. Então, aqui, eu não posso prestar nenhum serviço para essa empresa, porque eu tenho alguém que está dentro dessa, eu tenho alguém perto, próximo a mim, que está trabalhando dentro dessa ação, ou contra ou a favor, enfim, independente de qual for. Tem alguém que pode haver um conflito de interesse, beleza? Aí, aqui nos demais, são coisas bem normais, assim, bem diretas, coisas que se a gente bate o olho, a gente entende que realmente não pode ter um conflito de interesse explícito, por exemplo, quando for parte do processo, ele próprio. Então, quando o perito for parte de um processo, como que ele vai fazer uma perícia, né, para ele mesmo, para defender a sua empresa, ou para a empresa que ele é sócio, enfim, ou para a empresa que ele trabalha, né, nesse sentido. Ou seu cônjuge, ou companheiro, ou parente, ou sanguíneo em linha reta, ou colateral em até terceiro grau. Quando for sócio ou membro ou da administração de uma pessoa jurídica parte do processo. Ou então, quando ele for herdeiro. Ou então, quando figure como parte, instituição de ensino com a qual o perito tem a relação. Ou ele é professor, ou ele é coordenador de curso, ou ele faz algum tipo de consultoria, faz contabilidade, é responsável pelaquela empresa de algum jeito, tá? Então, que tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços, seja ele qual for. Por penúltimo aí, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge. Então, se vamos supor lá que o meu namorado aí, ou meu marido, meu noivo, ele seja advogado do Ellison e da Tainá, que estão sendo processados pelo Ministério Público. E daí ele me chama para fazer uma perícia para o Ellison e para a Tainá. Não posso, estou impedida. Por quê? Porque é o meu cônjuge que está defendendo essa empresa, meu cônjuge que está defendendo essa empresa jurídica. Então, estou impedida de desenvolver. Mesma coisa se for meu filho, se for minha mãe, se for meu pai, ou um parente até o meu terceiro grau, beleza? Ou quando promover ações contra a parte ou seu advogado. O que é isso? Promover ação contra a parte ou seu advogado. Quando, por exemplo, eu fui nomeado pelo juiz para fazer uma perícia na empresa aí do Matheus e da Mariana agora. Aí, imaginem aí com vocês que uma vez eu tive uma encrenca aí com eles e acabei colocando eles na justiça para cobrar um honorário contábil. E eu não sabia que era eles que eu ia defender. O juiz me nomeou para fazer isso aqui de forma aleatória. Eu preciso me declarar ao juízo impedida. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa com eles. Eu já tive um processo contra, ou também posso ter sido a favor. Posso desenvolver com eles parceria. Toda vez que a empresa precisa de alguma coisa, sou eu que sou o perito delas. Então, nesse sentido, não posso desenvolver, tá? Então, aqui, nesse primeiro momento, quando a gente lê impedimento, eu tô falando isso aqui porque depois eu vou comparar com a parte de suspeição, que é bem parecida com o impedimento. Mas nós temos que saber distinguir um outro, porque isso cai muito em prova de certificação, em prova aí de que vocês vão fazer, vamos dizer aí, para concurso público, CRC, enfim, porque são dois fatos diferentes, porém com argumentos parecidos, né, ou argumentos equivalentes. Então, nesse primeiro momento, quando a gente trata de impedimento, nós vamos sempre pensar que o perito ele tem alguma relação
de interesse de interesse no processo, ou porque já trabalhou em uma empresa, ou porque já trabalhou no Ministério Público, ou porque faz parte, né? Ele trabalha em conjunto com aquela empresa que está sendo réu, ou está tentando se defender aí, né? Que acusada não, que ela é a inocente, né? Tá processando, né? Então, nesse sentido, é um sentido de trabalho, entende? É um sentido aí de ter relações profissionais ali dentro que podem causar o conflito de interesse. Aí depois, quando a gente vai ver a suspensão, nós vamos ver que a suspensão ela está mais ligada a algo pessoal, tá? E não profissional, tá? E só para contextualizar isso aí para vocês. Agora eu vou voltar lá para nossa questão. Vamos lá. Então, aqui, contextualizado isso, seguimos com as nossas afirmativas. Ser inimigo capital de qualquer uma das partes. Ser inimigo capital de qualquer uma das partes, quando a gente trata inimigo capital, seja no direito, seja aí quando a gente for ler normas, né, do CPC, nós estamos trazendo aí um tipo de inimizade, um tipo de não gostar de uma pessoa com envolvimento de ódio, tá? Então, com rancor, ódio, não gosto mesmo. Ele é meu pior tipo de inimigo. Ele é a pessoa que eu menos gosto na face da Terra. Então, nesse sentido, nós estamos falando de um ser, de um caso mais pessoal, como nós vimos. Gente, só um pouquinho. Gente, só um pouquinho, tá? Só vou mandar aqui a localização para minha prima, que ela tá vindo aqui. Então, aqui, como a gente falou, o impedimento ele está mais relacionado a algo profissional, ou a profissão do meu esposo, ou a profissão do meu filho, meus pais, ou a minha, né? Então, alguma coisa relacionada à profissão. Então, ser inimigo de capital de qualquer uma das partes, ela está mais ligada à parte da suspeição. Então, a primeira afirmativa é a 2. Aí é a segunda. Ser cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes em linha reta ou na colateral até terceiros. Nesse caso aqui, eu não posso defender, né, como profissional, eu não posso defender ninguém que tenha aí algum tipo de parentesco comigo sanguíneo ou então com o meu cônjuge, ou então com os meus pais até terceiro grau, né? E por fim, ser amigo íntimo de qualquer uma das partes. Ser amigo íntimo de qualquer uma das partes é um caso mais de suspeição. Por quê? Porque nós estamos ligando a algo pessoal e não profissional. Beleza? Então, vocês conseguiram entender a diferença aí da parte de impedimento e de suspensão? Não sei se essa explicação que eu dei para vocês ficou mais clara em relação a duas coisas que são praticamente iguais, né? As suas afirmativas aí em qual momento, em qual instância aí que eu tenho que falar, opa, estou impedido, opa, estou suspenso de fazer isso, né? Aí a gente sempre vai ligar o impedimento a algo mais profissional, tá? A um trabalho, a desenvolver uma perícia num ambiente no qual eu já desenvolvi uma ação, já desenvolvi ou desenvolvo frequentemente a perícia para aquela empresa, já trabalhei em algum lugar, ou meu cônjuge trabalha, ou meu cônjuge defende, meu cônjuge tem uma ligação, meu filho, meu pai. Então, nesse sentido, mais profissional. Quando a gente fala de suspeição, eu estou suspeito, se eu sou uma pessoa suspeita, por quê? Porque eles são meus amigos, eles são meus parentes, têm uma ligação muito próxima comigo. Então, aquilo que eu for fazer, talvez vai conflitar o meu documento que eu vou emitir, ou eu vou ter uma dependência ao desenvolver o meu documento, porque se trata de alguém que eu gosto muito, então, de alguma forma, mesmo que intrinsecamente pode, vamos dizer assim, enviesar os dados,
tá? Mesmo que intrinsecamente. Mesmo que eu não queira, eu posso talvez diminuir fatos, não colocar algumas coisas, não olhar tão profundamente como eu olharia em algo que eu fosse totalmente, que eu não conhecesse nenhuma das partes, não tivesse relação com nenhuma das partes. Tá? Nesse sentido, então, a resposta certa é a C. Show? 2. O perito do juízo deve declarar-se suspeito quando, após nomeado, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição em função de sua imparcialidade ou independência e, dessa maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão, que foi o que eu falei antes, né? Tem uma ligação mais carinhosa, né, ali no meio. Então, com isso, assinale a opção que apresente uma situação que não configure um caso de suspeição. Então, vamos lá. Ó. A filha de uma das partes tem uma dívida em atraso com o perito do juízo. Nesse caso aqui, nós temos, né, claramente aí, uma situação de suspeição. Por quê? Tem uma dívida aqui, tem uma dívida comigo, então é algo mais pessoal, né? Então, me deve e tal. O perito do juízo é herdeiro presuntivo da esposa de uma das partes. Essa aqui, essa afirmação, ela está tanto do lado da suspeição como do lado do impedimento, tá? Então, isso é uma coisa bem importante a gente frisar. Essa afirmativa, ela está em ambas as situações. Você pode estar ou impedido ou suspeito nesse caso, tá? Aí, por fim, o perito do juízo é sócio de uma pessoa jurídica, parte no processo. Isso quer dizer o quê? Isso é um impedimento, porque está ligado, está relacionado a algo profissional. E, por fim, um dos litigantes são as partes que estão brigando, as partes que estão com a ação uma contra a outra, tá? É o amigo íntimo do perito do juízo. Então, nesse caso, é uma caso de suspeição, porque é algo pessoal. Então, sendo assim, a nossa resposta correta vai ser a C. Por quê? Porque traz alguma coisa mais profissional, né? É um ato mais profissional. Então, estou impedido porque, né, mexe aí com um conflito de interesse profissional aí da minha parte. Nesse aqui, então, a 3, era para vocês colocarem o escolheu, nomeou ou contratou, né? Então, quando que eu contrato, quando que eu nomeio e quando que eu posso escolher, beleza? Escolha a opção que corresponda ao preenchimento das lacunas das situações descritas abaixo. No curso de um processo judicial, o juiz Newton, ele nomeia, ele escolhe ou ele contrata? Tá? Então, é esse sentido que a gente tem que pensar. O juiz de direito, quando a gente vai fazer uma perícia judicial, o perito, ele é nomeado, escolhido ou contratado? Ele é nomeado pelo poder público, tá? Então, aqui eu já vou também responder uma dessas questões. Quando o perito é nomeado, ele vem lá do juiz de direito, porque o processo ele tem peso judicial, tá? Tem que ser cumprida com aquelas cláusulas, com aquelas, como que eu vou dizer assim, com aquilo que foi acordado entre as partes, senão vai ter um peso maior, senão, né, o réu, aquele que foi acusado, que foi, de fato, julgado, vai ter que pagar ou porcentagem a mais, ou vai ser vai ser leiloado algum bem dele, enfim, nessa situação, tá? Nesse caso, e no caso da perícia arbitral também, porque a perícia arbitral também nomeia em contrato alguma empresa, algum perito para desenvolver a perícia caso haja necessidade, tá? E a perícia arbitral, ela não é feita em juízo, ela não é feita no fórum, enfim, não é nesse sentido. Mas ela tem peso de juízo, ela tem um peso de processo judicial, tá? Inclusive, o protocolo vai tudo para a justiça e, se não for cumprido, acarreta os mesmos problemas que se tivesse sido julgado em juízo, tá? Por um juiz de direito. Aí, vamos lá, então.
No curso do processo judicial, o juiz Newton nomeou um perito com a finalidade de se avaliar as alegações financeiras reclamadas pela parte autora do processo. José Carlos, parte recorrida, ele faz o quê? Ele escolhe ou ele contrata o contador Antônio para verificar os trabalhos? Ele geralmente contrata o contador Antônio para verificar os trabalhos do perito designado pelo juiz Newton, em litígio submetido à arbitragem. O juiz arbitral Marcos, ele também nomeia, então sempre juiz de direito, tá? E juiz arbitral, eles nomeiam. Aí, então, eles nomeiam o contador João para responder os quesitos necessários para amparar a sentença arbitral. Nesse caso, aqui, então, nós vimos que aqui nós temos um juiz de direito, um juiz arbitral que tem aí a mesma autonomia que um juiz de direito, e nós temos também o perito extrajudicial, tá? Então, ele é um perito que ele foi contratado por uma das partes, beleza? Então, marque a opção que corresponde ao número 1, 2 e 3, respectivamente. Contratou, nomeou, escolheu? Não. Contratou, nomeou, contratou e nomeou? Isso aí. Esta é a questão certa, ué? Aí, beleza? E por fim, então, nós temos a questão 4, que ela é referente à nossa outra aula, tá bom? Que a gente falou sobre a jurisdição de cada perito, que eu falei lá para vocês devem ter visto na aula, a gente fez aula online, eu acho que esse dia, não lembro agora, que a gente conversou sobre se eu sou uma perita aqui do Paraná, e eu estou inscrita em vários sistemas do Brasil para trabalhar como perita, né? Brasil afora. Se caso lá em Minas Gerais eles me contratem para fazer uma perícia, eu não posso fazer essa perícia sem antes explicar para o CRC de Minas Gerais que a minha jurisdição, que a minha autonomia, ela é aqui do Paraná, então pode mudar a legislação, né? Pode ter N situações que são diferentes do que do Paraná. Por isso, o CRC daqui, ele tem que me ajudar, ele tem que e também enviar junto comigo, falando que eu sou ativa no CRC do Paraná, eu faço curso, eu isso e aquilo. Então, aí o CRC lá de Minas Gerais vai tomar a decisão se eu estou apta a desenvolver aquela perícia ou não. Se for uma perícia tributária, provavelmente eu não estarei apta, né? Bem provavelmente, a não ser que eu estude semestre de todos os estados, que eu sei né, todo o regulamento aí do ISS de cada município em questão, enfim, nesse sentido, beleza? Então, vamos lá. O contador Justiano Arruda trabalha e possui registro no estado de São Paulo. Em 15 de novembro de 2014, foi nomeado perito contador de uma causa judicial que tramita no estado de Minas Gerais, tá? Com isso, descreva se Justino poderá ou não aceitar o serviço no estado de Minas Gerais. Justifique sua resposta. Aí, aqui, então, eu justifiquei a resposta conforme o nosso artigo 10 e o nosso parágrafo único, tá? O que diz o nosso artigo 10 e o nosso parágrafo único lá do nosso CFC? Ele fala que, como eu já falei, para que o Justino ele possa exercer a perícia, ele terá que comunicar previamente o CRC de Minas Gerais, né, de forma eletrônica, e ele vai comunicar o CRC de Minas Gerais, e junto com essa comunicação, ele vai também, né, vai amarrar junto nessa comunicação o CRC de São Paulo, porque o CRC de São Paulo ele também vai prestar informações para Minas Gerais, falando se eu sou uma perita ativa, se eu estou registrada no CRC conforme tem que estar, né, se eu sou bacharel. Ele vai mandar para Minas Gerais todo o meu, vamos dizer assim, todo o meu portfólio de educação continuada, todas as perícias que eu já fiz no estado, para ver se estou apta ou não
para desenvolver aquela perícia lá em Minas, beleza? Então, aqui o artigo 10 do nosso CFC fala o seguinte: para execução de serviço em jurisdição diversa daquela onde o contador ou técnico em contabilidade possui seu registro profissional. O que é jurisdição, pessoal? Isso é uma coisa bem importante, né? Talvez vocês vão falar, meu, por que a prof está explicando isso? É uma coisa óbvia. Jurisdição é que quando eu trabalho num estado ou até mesmo num município, pode ser que aqui aconteça de uma forma, no estado, né, no outro estado aconteça de outro, tenha outras situações, tenha outros processos, mude a carga tributária, mude a forma de fazer. Existem outras legislações, tá? Então, por isso que a gente tem jurisdição aqui do Paraná, porque nós trabalhamos aqui, nosso CRC é daqui. Agora, quando eu for lá para Minas, não quer dizer que eu não posso trabalhar lá como contadora, que eu não tenho mais autonomia. Não, eu tenho, mas provavelmente eu terei que me inscrever no CRC lá de Minas Gerais, tá? Então, vamos lá. Então, possui registro profissional. É obrigatória a comunicação prévia ao CRC de destino, de forma eletrônica, por intermédio do site do CRC de origem. Parágrafo único. Então, ele explica aqui, ó, a comunicação terá validade condicionada à manutenção do registro profissional ativo e regular no CRC de origem. Ou seja, eu preciso fazer o pagamento, se eu fiquei, tipo, vamos dizer assim, que eu fui contratada, que eu serei contratada por Minas Gerais, convidada por Minas Gerais, para no dia 1º de novembro começar uma perícia lá. Mas eu só hoje, dia 30, eu fui repetir a minha ativação do meu CRC aqui no Paraná. Provavelmente eu não estarei apta para desenvolver aí o serviço lá em Minas Gerais. Porque eu não estou nem utilizando o meu CRC, eu não estou sendo responsável por nada aqui no estado aonde eu moro, aonde eu tenho conhecimento, aonde eu podia estar desenvolvendo serviços. Imagina vocês, eu desenvolver alguma coisa lá em Minas Gerais, tá? Então, por isso que eles fazem essa amarração do perito ter que enviar e comunicar aí previamente para o CRC de destino por meio aí do site, por meio, né, do CRC, do CRC local dele, né, do CRC aí de origem, né, que a gente fala, beleza? Então, as nossas 4 questões eram essas, galera. Agora, vocês podem sextar e também feriadar aí, né, temos um feriado segunda-feira, beleza? Boa noite para vocês e até semana que vem, na quarta-feira, nossa aulinha online. Fechou? Tchau, prof. Tchau, beijos. Boa noite. Boa noite.